Oi pessoal, neste vídeo a gente vai ver um pouco do CSS um pouco mais na prática, né? Então a gente viu um pouco da teoria no vídeo anterior. Então a gente tem nossa página com o conteúdo, né? Já com as marcações HTML. Tá? Então a gente viu um pouco, né, no Olá Mundo que a gente tem dentro de uma tag HTML, a gente pode colocar um estilo usando o atributo style, né? E aí aqui tem diversas propriedades, tá? Então aqui tem, por exemplo, a cor. Então color, eu dou um enter, aí tem diversas cores, eu posso, né? O meu editor tá fazendo uma sugestão, mas eu vou digitar aqui blue. Vou dar um Ctrl S, então eu peguei aqui um H2. Então se eu der um atualizar, ele colocou um estilo, tá? Então, que mais? Então vamos, né? E ele é separado, então eu coloco uma propriedade e eu posso colocar, depois do ponto e vírgula, eu posso colocar outra propriedade. Então eu vou colocar aqui um text align, vou dar um enter, e eu vou colocar center. Vamos ver o que acontece. Né? E ele ficou centralizado, meu texto. Então eu mudei a cor e mudei o alinhamento. Então a gente já conheceu duas propriedades do CSS. Tá? Mas aí, né, isso era bem no começo do HTML, porque os desenvolvedores, né, quem começou a criar conteúdo, eles sentiram a necessidade de colocar estilo, né, para diferenciar o que era link, o que era texto. Então eles precisavam dar esse estilo, né, mudar uma cor, mudar alguma característica visual do conteúdo. Só que depois, né, então vou dar um exemplo aqui. Imagine que eu tenho esse título H2 aqui e esse aqui esse H3 eu vou dar um outro estilo. Eu vou colocar aqui um color vermelho. Então eu tenho, esse aqui é um cabeçalho. Só que todos esses cabeçalhos aqui, eles são da mesma, né, eu quero o mesmo estilo, porque eles estão no mesmo nível, vamos falar assim. Então eu tenho essa, né, como se fossem seções aqui do meu conteúdo. Então eu tenho, isso aqui é um tipo de cabeçalho, mas aqui são as seções que eu criei, que eu quebrei meu documento. Então, contato, sobre mim, experiência e portfólio. E se eu colocar um estilo em cada um deles, vai ficar estranho. Então, geralmente, nos cabeçalhos a gente coloca o mesmo estilo, né? Pelo menos nessa categoria aqui. Então, se eu coloquei essa cor, eu tenho que repetir esse mesmo estilo nos outros. Então, como que eu faço? Né? Eu vou copiar, porque eu vou pegar todos os H3. Então aqui eu tenho outro H3, eu vou colocar o meu estilo. Eu pego outro H3, também repito. E agora sim, né, faltou o portfólio ainda. Cadê o portfólio? Ah, tá aqui o portfólio. Ah, você viu que aqui a indentação atrapalhou. Então, isso aqui, a indentação aqui está mais correto. Aí. Por isso que visualmente eu achei que tinha acabado o documento. Pronto. Mas aí vocês percebem, né, pensando aqui em desenvolvimento, um problema. Eu fiquei repetindo isso. Isso aqui pode ser que amanhã eu decida, não, a cor não é mais vermelho, eu quero azul também nas cores. E aí eu posso vir aqui, né, aqui eu estou falando um documento bem simples, uma página. Imagine um documento onde eu tenho diversas páginas e muito mais conteúdo do que isso aqui. Aí o que pode acontecer? Eu mudo na metade e a outra metade eu esqueço. Então eu preciso de mecanismo para reusar um estilo, né? Então, em pouco tempo, os desenvolvedores perceberam que quando a gente coloca estilo junto com conteúdo não é uma boa ideia. Então, eles pensaram em separar isso. E aí começou, né, o CSS, separar o estilo do conteúdo. Então, ao invés de isso aqui tem até um nome, né? Você colocar estilo inline. Então, é colocar o estilo na mesma linha do conteúdo, né? Então, isso aqui não é uma boa prática, tá bom? Então, a gente vai tentar não fazer isso. Então, e aí como que a gente faz? Aí, o HTML tem uma tag chamada style, tá? E aí nesse estilo, aí a gente coloca um seletor.
Então qual seletor eu quero? Eu quero... Primeiro vamos tirar o estilo de tudo aqui. Vou tirar esse estilo. Também vou tirar o estilo aqui vermelho. Vamos ver. Tá, só ficou isso aqui, né? Isso aqui deixa aqui por enquanto. Então o que eu quero selecionar? Eu quero selecionar desse documento todos os cabeçalhos H3. Então o meu seletor, né, a gente viu lá no vídeo de introdução, eu vou pegar um H3. Esse é o meu seletor. Então tudo que for H3, o que eu quero fazer? Eu quero colocar uma cor. Vamos por uma cor diferente agora. Blue. E eu termino com ponto e vírgula. Então agora eu coloquei apenas uma definição e eu consegui selecionar todos os H3 da minha página. Tá? Então vamos também, tem uma outra propriedade aqui, né? Aos poucos a gente vai conhecendo propriedades, tá? E a gente vai ver que esses seletores eles podem ficar bem mais complexos que isso também, tá? Então, vamos colocar aqui um font size. Fonte. Ó, tem várias propriedades da fonte, né? Mas tem uma que é o tamanho da fonte. Font size. Aqui também tem mais de uma forma de colocar o tamanho, tá? Então, depois a gente vai ver formas mais interessantes. Mas pensa assim, que o tamanho padrão é 16 pixels, tá? Então, se a gente colocar 16 pixels aqui, provavelmente não vai alterar o tamanho. Tudo bem que tem browser que você foi lá e mudou a exibição. Olha, aqui o meu acho que deu uma pequena diferença. Mas aqui eu posso aumentar, então eu vou colocar 26. Então, o título é para ficar maior, tá? Fala, não, eu quero maior ainda, por 32. E aumentei o tamanho da fonte. Tá? Então note que eu consigo fazer uma seleção e colocar todo o estilo que eu quero. E aí eu consegui fazer essa separação. Né? Então meio que eu fiz um pouco de reutilização, depois a gente vai ver também forma melhor de fazer essa reutilização. Mas eu já reutilizei, eu fiz uma definição, então a hora que eu quiser mudar um estilo de um cabeçalho, eu mudo em um lugar e ele vai mudar o estilo de todos os cabeçalhos. Então isso é interessante, já ficou melhor do que aquele inline. Né? E a outra vantagem é que eu fiz essa separação. O meu conteúdo ficou menos código, ele está separado, né? O meu estilo está lá em cima e aqui está só o meu conteúdo. Então vamos ver o que mais que a gente pode ver aqui. Então a gente viu o style, viu os seletores. Tá. Aí, no nosso vídeo de introdução, a gente também falou do cascata, né? Esse é um estilo de folha em cascata. Então, o que é o cascata? O cascata é bem simples. Ele quer dizer, né? Pensa que aqui tem uma estrutura. Então, o IMG está dentro do body, né? Então, na verdade, aqui dentro do body tem todos os atributos. Eles estão todos no mesmo nível, por isso que a gente tem essa indentação. Mas eu poderia colocar, eu acho que eu coloquei em algum lugar aqui. Aqui. Então, dentro desse H1, ele tem esse elemento EM, tá? Então, note que, se a gente for, né, o pai desse EM é o H1 e o pai do H1 é o body. Então, tem essa estrutura. Então, aqui está numa cascata, né? Esse aqui é a primeira geração, segunda geração. Quando eu coloco um estilo e um pai, todos os filhos dele, todos os descendentes, né? Não vamos falar filho, porque se fosse pensar em filho, seria só o H1 é o filho, o EM não. Então todos os descendentes do body vão receber esse estilo. Então se eu colocar, vamos colocar, né? Eu já ia colocar inline, vamos colocar aqui. Então eu vou pegar meu body, essa ordem aqui, não importa a ordem, mas se a gente conseguir colocar numa ordem que tal conteúdo, vai ficar mais fácil pra gente dar manutenção, né? Senão você começa a misturar. Então imagine que uma parte do estilo do cabeçalho está no meio, outra parte do estilo do cabeçalho está lá no fim, e aí fica difícil da manutenção, tá? Então vamos colocar aqui uma cor vermelha. E aí o que vocês acham? Qual cor a gente vai ter aqui, né? Vamos fazer um teste? Então note que ele, como a gente colocou no body, que é o pai de todos, a cor vermelha,
ele colocou tudo vermelho, mas como a gente colocou o H3, que é algo um pouco mais específico, né? O H3 ele é mais específico que o body, então sobrescreve. Então quanto mais específico um elemento, um seletor, ele tem prioridade, tá? Então a gente vai ver mais para frente também sobre prioridades, mas aqui entenda o seguinte, que se eu tirar esse aqui, tudo vai ficar vermelho. Então eu coloquei em um lugar, eu coloquei no par de todos. Aqui também eu coloquei uma cor inline. Inline também tem preferência. E quando eu coloco outros seletores, então ele dá prioridade para seletores mais específicos. Então por isso que eu consegui colocar a cor padrão, né? Inclusive quando todo navegador ele seta um body, ele coloca algumas configurações, como margem, né? Então por isso que quando às vezes a gente abre num navegador ou num navegador em um sistema operacional, você pega no Chrome, no Windows e o Chrome no Linux, você pega a mesma página e quando você cria uma página, né, sem muito estilo, o visual é um pouco diferente. Aí tem um recurso que a gente vai ver, que é o Reset CSS, a gente vai ver isso em breve, que ele corrige isso, tá? Então, em outras palavras, todo navegador, por padrão, ele pega alguns elementos do HTML e ele já dá um padrão, tá? Ele tenta dar um padrão mais neutro possível, mas ele dá um padrão, ele dá um espaçamento, o botão tem um estilo. Então, todo navegador já tem um estilo inicial para tudo. E a gente vai sobrescrevendo isso, né? Então, por exemplo, a cor era preta, né? E a gente sobrescreveu a cor do body e depois do H3. Então, o principal aqui era falar também da tag HTML, onde a gente separa, a gente já falou, e do cascata. Então, entender esse conceito de cascata, e por isso que tem o cascata no nome do CSS, é essa propriedade de, se você colocar todo estilo aqui, então, por exemplo, você define uma família de cor, uma família da fonte, né, um estilo de fonte. No body, todo o documento da sua página, sem você precisar definir mais isso, vai ter aquele estilo de fonte, tá? E a cor também. Então, acho que esse vídeo a gente pode parar por aqui e no próximo vídeo a gente vai ver mais detalhes, mais propriedades também. Então, até mais.